Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu vou conversar com o Tuti, né? Luiz Alberto da Silva, é isso, Tuti? Isso mesmo. Seu nome? É isso mesmo. Todo mundo te conhece por Tuti, é um prazer recebê-lo aqui em casa para a gente ter essa conversa. E eu estava numa expectativa bastante grande, né? Espero que a gente consiga ter um papo muito bom hoje. Muito obrigado. Eu também espero isso. Também. Então, Tuti, nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui para falar, antes de falar um pouco sobre a Sanepar, antes de falar dessas questões de água, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Tuti. De onde você veio, né? Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar e eu achei bem interessante, você estava me falando da sua especialidade, que se hoje a gente fosse fazer um programa aí sobre répteis, sobre cobras, sobre... Era a pessoa que a gente ia conversar, né, de uma forma geral. Você teve uma especialidade nisso, você estudou sobre isso bem antes de você ter a atividade que você tem hoje, é isso? Pois é, eu já percorri diversos caminhos aí, né? Minha primeira graduação foi em economia. Depois eu fiz administração e terminei agora recentemente um curso de direito também. E me envolvi também muito com a biologia, né, desde os idos de 1970, né? Então trabalhei nessa área durante 30 anos. Me formei na área de herpetologia, né, que é a ciência que estuda os répteis, né? Sim. Então, por muitos anos, né, trabalhei com isso e ensinei muita gente também a trabalhar com isso. Hoje tenho pessoas que são consultores aí de programas da NetGeo, né, o Discovery, que passaram comigo lá e aprenderam comigo lá, nos idos aí de 80, 70, por aí. Você vê que interessante, né? A gente estava conversando, falando até desse clima, falando do Mato Grosso, falando sobre as aranhas, estava conversando com ele, com o Luciano aqui, quando entramos nessa conversa e o Tuti fez essa colocação. Eu achei assim tão interessante, como a gente sabe pouco, né, de uma pessoa, antes que ela tenha vindo aqui para Arapongas, o que é que fazia antes, duas faculdades, esse envolvimento com essa atividade. Você disse que gravava programas, esses que a gente vê hoje aí na NetGeo, mesmo que as pessoas saem atrás dos caçadores, né, no caso das serpentes, das cobras, dos jacarés, que a gente vê muitos caras lutando com aquele jacaré dentro da água, esse tipo de programa, né? Pois e você falou, já fiz muito disso. Já fiz muito, eu já trilhei nesse caminho também. Nós fazíamos alguns programas na Globo, né, na época, em todos os canais, esses canais aí de nível nacional, Bandeirantes, né, na época era Bandeirantes, no SBT, e às vezes eu recebia cartas praticamente do mundo inteiro, do Japão, né, recebia muitas cartas lá, porque eles têm um interesse muito grande nisso, né, e a gente participava. Então, tudo que passa hoje nesse Discovery aí com relação a serpentes, eu já fazia isso há muitos anos atrás aí nessas televisões. Não era um formato ainda de um programa, de um documentário, sabe? Mas às vezes ficava 20, 30 minutos assim na televisão. Nossa, como se fosse mesmo um documentário como é hoje, né? Hoje é um formato especial para aquilo, né? Sim. Naquele tempo não existia isso, mas nós já corríamos atrás das cobras aí para mostrar na televisão, fazia um programa de educação ambiental, de educação com relação ao animal, né? Quais eram os venenosos e quais não eram venenosos, né? E tentando transformar a serpente num animal como os outros, deixar de ser vilã, né? Como todos nós pensamos que ela é, e mostrar que ela é um animal extremamente útil na natureza, né? Sem as cobras, praticamente o homem não sobrevive num território. Nossa, você vê que coisa interessante, e a gente pensar que já se envolveu com isso, que já teve esse tipo de atividade, mas depois que você começou o seu trabalho, no caso, você me disse que você iniciou o seu trabalho na Sanepar e, ao mesmo tempo, você ainda tinha essa atividade naquela época. Isso, né? exatamente. Depois, nunca mais você se envolveu com essa... Quando eu vim para Arapongas, há 10 anos atrás, aí eu reduzi bastante essa atividade também. Nós já não tinha mais aquela idade, né, que eu tinha na jovialidade para correr, para ficar em matos direto, né? Então a gente vai se afastando e vai ficando trabalhando mais com a cabeça, mais com a inteligência
do assunto do que propriamente fisicamente no assunto. Sim. Né? Mas eu participei de muitos encontros, essas represas que nós temos aí, né, no Paranapanema, por exemplo, eu participava delas no resgate dos animais quando os lagos iam subindo, né, que a água ia inundando tudo, então esses animais eles precisavam ser resgatados. Então eu participava disso aí, a Sanepar me liberava para isso também, porque era um trabalho que a gente fazia, né, a parte que ajudava muito também, e era um orgulho até na época para a Sanepar saber que um funcionário dela participava desses eventos. Inclusive saía meu nome em livros, né, livros científicos, e sempre eu citava que eu era funcionário da Sanepar. Sim. Então isso era, de certa forma, um orgulho para a empresa e me liberava para essas atividades. Né? Sim. É uma atividade interessante. Hoje a gente vê esses programas assim quase que uma aventura. Né? Principalmente em se tratando de resgate, que eu acho que é uma coisa bem interessante mesmo. O estudo que você fez, né? Todo esse seu estudo, sua pesquisa, esse envolvimento todo. Você me disse que está em Arapongas há 10 anos. Na Sanepar mesmo, você está há quantos anos, Tuti? Olha, Edna, em 2013 eu completei 40 anos de Sanepar. Quer dizer, toda a minha vida, praticamente, eu passei na Sanepar. Entrei com 20 anos na Sanepar e vivi toda a minha vida nessa empresa, né? Sim. Então, tudo que eu aprendi praticamente foi ela que me proporcionou, né? Todas as minhas graduações, né, de escola, fiz pós-graduações, né, na UEL, em Curitiba, na PUC, então tudo isso foi proporcionado pelo trabalho, né, que eu prestava para a Sanepar e que ela, de certa forma, me proporcionou por ser funcionário dela. Né? Tá, e esses 10 anos antes de Arapongas, você esteve onde, Tuti? Então, esses 10 anos eu ficava em Centenário do Sul, né, uma cidadinha pequena aqui no norte do Paraná, e é ali que eu desenvolvia todas essas práticas aí da área biológica, né, praticamente por ali. E dali eu saía, né, para campo, né, para fazer as pesquisas de campo, Mato Grosso, principalmente o Mato Grosso, que é um local que oferece, né, uma variedade de fauna e flora que a gente participava disso aí. E de certa forma não era muito distante, né? Mas a gente participava, a própria UEL, né, a gente assessorou na montagem de laboratórios. Recentemente eu tive aí uma assessoria, né, fiz uma assessoria para o pessoal da Unicamp, né, de Campinas, eles estiveram na região. Eu tive o prazer de acompanhá-los na pesquisa de espécies de aranhas, né, que eles estão fazendo uma pesquisa de aranhas que existem aqui e existem na Amazônia, né, e não existe, às vezes, no meio desse espaço, né, no Mato Grosso, por exemplo, não existe aquelas mesmas espécies. E isso faz com que eles acreditem que na época lá da era do gelo, né, depois que existia uma floresta, né, e que foi interrompida nesse meio, talvez por efeitos glaciais, e que as espécies elas permaneceram aqui mais no sul, né, do continente, e lá no norte, no caso na Amazônia, e que no meio não tinha porque tinha influência de geleiras, né, isso é questões de milhares de anos atrás. Então eles estão fazendo essa comparação geológica com os animais que existem em determinadas regiões. E a aranha era um trabalho perfeito para isso, porque existem centenas de espécies, né? E parece que está batendo aí a tese daqueles estudantes, né, que são doutores nesse assunto, e isso faz parte de um trabalho de doutorado. Então, a gente sempre participou dessas coisas, né? A natureza é minha paixão. Hoje, inclusive, eu faço um trabalho de macrofotografia, né? Sou fotógrafo e fotografo animais, insetos, né? De forma que ele possa demonstrar toda a sua magnitude, toda a sua beleza. Eu tenho um trabalho disso aí também que eu faço. Nos finais de semana, meu estresse eu deixo tudo nas matas, aí, fotografando aí os insetos. Você ainda, de certa forma, está envolvido com isso através dessa atividade agora de fotografia. Eu já tenho um conhecimento, né, de natureza bastante grande e vivo. No meu momento de lazer eu procuro esses locais, né, as florestas, né. Esses tempos agora eu estive lá na Bahia, para lá de Salvador, na Mata Atlântica, e lá eu fiz um trabalho muito bonito também sobre isso aí. Nós estamos falando sobre geleiras, estava falando sobre matas, sobre a Bahia, essas coisas. Eu estava hoje observando aqui que depois das geleiras,
a água existente na Amazônia representa 1/5 de toda a água doce do mundo. Isso. Né? Então eu fiquei assim bastante impressionada de ver e também sobre essa questão dessas matas na Amazônia, sobre Alter do Chão, né? Esse aquífero que recentemente chegaram à conclusão que em volume de água é o maior do mundo, né? Depois do aquífero Guarani em extensão, mas em volume, e é uma coisa tão recente que me deixou até impressionada, Tuti. Foi pensar assim, até estava conversando com o Sérgio sobre isso. Nossa, mas só 2010, né? Quer dizer, mais de 30 anos de pesquisa, isso vem sido pesquisado para chegar a essa conclusão, né? Que aqui no Brasil nós temos um aquífero que se chama Alter do Chão e que ele fica entre Amazonas, Santarém, Amapá, Pará, Amapá e Amazonas. Ele ocupa essa região. E é considerado hoje o maior aquífero do mundo, né? E aí o pessoal de casa vai perguntar, mas o que é um aquífero? É essas águas subterrâneas e que é a grande esperança do mundo aí, exato, em termos de potencial, são águas potáveis, né? Nós estamos aqui conversando um pouquinho com o Tuti, vamos falar sobre Sanepar, mas eu queria saber um pouquinho dessa pessoa. Bom. E aí a gente conversando sobre geleiras, me veio o que para mim foi bastante impressionante, né? Porque depois das geleiras, a gente ter 1/5 da água do mundo, né, em níveis subterrâneos aqui no nosso país, fora a riqueza que a gente tem por aí, né, Tuti? Mas eu vou pedir para você fazer seu comentário na sequência, porque, gente, a gente começa a conversar quando a gente já viu, passou o primeiro bloco, nós então vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos, e eu quero falar para vocês que eu estou aqui conversando com o Tuti, acho que pouquíssima gente, então, nesses últimos tempos, tem sido tão entrevistado quanto o Tuti. Por isso mesmo que eu queria saber dele, de onde ele veio, né, quais as atividades dele, como é que, desde quando ele está ligado a Sanepar. A gente já viu coisas interessantes aí sobre até o seu interesse pela natureza, faz parte do seu estudo, da sua curiosidade, da sua pesquisa. E com certeza isso tudo leva você, e eu quero saber, você vai me responder no início do próximo bloco agora, como que com toda essa sua paixão pela natureza, que é um trabalho que você faz até hoje, nos finais de semana, você me disse, para sair do seu estresse, você sai para fotografar insetos, dando sequência a esse teu trabalho de pesquisa, como é que você vê toda essa problemática da água, toda ela, aqui vamos falar especificamente um pouco sobre Arapongas, até para a gente entender, porque tem algumas coisas que às vezes a gente não entende por que é que está acontecendo, como está acontecendo, sem aquela coisa daquela paixão, da questão política, ou disso, ou daquilo, daquele governador, ou desse governador, ou o que está sendo feito hoje, ou se o Padre Befa que é o responsável pela falta d'água na cidade, enfim. É um outro foco. Nós vamos falar aqui para o pessoal de casa entender o que é que vem acontecendo, como que uma cidade tão jovem como Arapongas, de apenas 67 anos, já pode estar enfrentando esses problemas tão sérios com relação à água. Um momentinho vocês de casa que a gente já volta para dar sequência a essa conversa. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964.
perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further. Estou aqui conversando hoje com o Tucci. Nós conversamos no primeiro bloco a respeito das atividades que ele desenvolvia antes e durante o Sanepar, já que faz 40 anos que ele é envolvido com essa atividade. Com certeza, Tucci, nós estávamos falando de aquíferos, né? Estávamos falando do Guarani e do Alter do Chão, que é o mais recentemente, em 2010, chegaram à conclusão que hoje é o maior do mundo, é totalmente 100% brasileiro, né? Aqui em território brasileiro, e o aquífero Guarani, que envolve todos esses estados aqui do sul, de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Entra pela Argentina. Exato, e Argentina, mas 75% do Guarani está dentro do território brasileiro, né? Agora eu pergunto para você, e eu acho que é uma curiosidade também do pessoal de casa, e uma grande... os olhos do mundo, quando a gente fala que os olhos do mundo estão voltados para o nosso país, quando a gente se preocupa com tantas ONGs internacionais na Amazônia, quando a gente se preocupa com todas essas causas, tem um fundamento, né? O mundo que tem conhecimento disso, que sabe do potencial do Brasil nessa questão hidráulica desses aquíferos, está de olho e não é à toa. Agora, por que Arapongas, por exemplo, já que nós estamos, né, temos o aquífero Guarani aqui nessa região, que vai até o Rio Grande do Sul, pela Argentina, por que a gente não utiliza essa água, sendo que Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade de São Paulo que é 100% abastecida pelo aquífero, com água do aquífero Guarani? Então, Edna, antes até de falar de Arapongas, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre esse aquífero lá da Amazônia e o Rio Amazônia. Está em estudo, fizeram um estudo recentemente da queda de aprendizagem dos ribeirinhos do Rio Amazonas. Por que as crianças não acompanhavam outras crianças, o desenvolvimento intelectual das crianças não era igual de crianças que moravam em Manaus, por exemplo, né? E descobriram que eles tinham um teor de mercúrio no sangue muito alto, e isso fazia com que o aprendizado caísse bastante. Então, essas crianças que moram às margens do Rio Amazonas, elas se alimentam de peixes, e esses estão praticamente contaminados com mercúrio dos garimpeiros que ali atuam naquela região. Então, hoje, os garimpeiros provocam um grande impacto ambiental e tem estudos aí que, se não interromper isso de uma forma imediata ou a médio prazo, isso pode apresentar então um impacto ambiental aí de difícil recuperação nas nossas águas lá do Rio Amazonas. É um volume extremamente grande, é o maior rio mais caudaloso do mundo, mas está tendo esses problemas aí de poluição. Então você veja bem como é que é difícil você ter água. Temos a maior bacia, né, hidrográfica do mundo, mas às vezes essa água não está disponível para que o ser humano possa se utilizar dela, né? E isso nos causa certas apreensões, porque nós, como você falou aí, nós somos o alvo do mundo, né? Sim. Porque, segundo os entendidos, dizem que a próxima guerra é pela água, né? Eu não tenho dúvida. Não vai ser pelo petróleo. E alguns também dizem que essa guerra no Oriente é pelo Rio Jordão, né? Que é um grande manancial e o único naquela região, né? Que abastece ali praticamente todo o Oriente Médio, né? Ali a faixa de Gaza, né? A parte de Jerusalém, a parte de Israel.
Então, é praticamente um manancial. E dizem que essas guerras por lá já é por causa da água. Sim. Né? E talvez no futuro a gente tenha algumas surpresas com relação a isso. Talvez a gente não veja isso, mas os nossos filhos, nossos netos poderão ver isso num período mais para frente. Mas então nós temos esses aquíferos, e você citou o Guarani, ele é extremamente grande, ele é um mar subterrâneo, né? É um aquífero que ele era em região que era submersa, né? E devido a um cataclisma aí que a Terra passou, houve um afundamento, né, momentâneo dessa crosta terrestre, e essa água então ela sedimentou e tornou água doce, né? Ficou água doce subterrânea. E ele é um mar, verdadeiro mar. Ele começa ali no sul de Minas e vai ali adentro, ali Argentina, Uruguai, né? E vai bastante distante. E ele já está muito explorado, esse aquífero. Você citou aí que, por exemplo, Ribeirão Preto, ele se abastece praticamente do aquífero. Eu creio que são 205 poços artesianos. E aí as pessoas ficam indagando, mas por que nós não nos utilizamos desse aquífero? Né? E, aliás, Ribeirão Preto tem a melhor cerveja do Brasil, minha gente. Estava falando aqui para o Luciano. É por isso, por causa dessa água aí. E a água, é verdade, a cerveja, para ter qualidade, tem que ter uma água, né, de qualidade também. Mas aqui, infelizmente, ainda nós não temos tecnologias para tratar a água do aquífero Guarani. Você fala, mas um aquífero precisa de tratar água? Infelizmente, Edna, nós estamos aqui na cabeceira do Planalto Paranaense, sabe? Por exemplo, a Apucarana está aqui, Arapongas aqui, Rolândia, Cambé, Londrina e Ibiporã. Ibiporã, ela já utiliza dessa água. Ah, é? Porque ela está numa altitude em torno de 400 metros acima do mar. Qualquer cidade que estiver acima de 600 metros de altitude não pode utilizar do aquífero. Porque a 600 metros, exatamente a 600 metros de profundidade, nós temos um veio de flúor que acompanha todo esse Planalto Paranaense, e esse veio de flúor ele contamina a água. Se a partir do momento que a gente perfura um poço, ele vai fazer com que haja uma injeção de flúor tão alta que, se a gente distribuísse essa água, poderia provocar sérias doenças, dentre elas a fluorose, né, que é a perda total dos dentes. Então, você veja bem, né, nós não podemos usar. Então, como nós não temos ainda tecnologia, eu acredito ainda que no mundo não tenha essa tecnologia de separar esse elemento flúor, né, porque o flúor é um elemento da água, né, aí não temos como distribuir essa água. Tão pertinho, né? Pertinho. Ibiporã está ali, a gente está aqui, a questão de altitude, a gente já fica impossibilitado desse... Fica impossibilitado exatamente, porque esse veio de flúor, ele acompanha o Planalto, sabe, a 600 metros de profundidade. Então, em alguns pontos ele inexiste, sabe, esse veio de flúor. E aí, no caso de Ibiporã, que já usa também o aquífero Guarani, antigamente chamado de Botucatu, eu ainda, como sou antiga, quase eu ainda está no Botucatu? Exatamente. Mas eles são tudo índios também, né? Sim. Não sei nem por que mudaram, Botucatu como Guarani. É que Guarani, descobriram depois que ele adentra, então, o Paraguai, a Argentina, né? E lá tinha a povoação desses índios também, então fizeram essa denominação. Agora, estou vendo aí, Tuti, nós estamos conversando sobre assunto que é tão interessante, né? Eu acho muito uma coisa a ser explorada, preocupante, a gente tem que estudar, todo mundo tem que saber. Eu acho que essas questões que vêm aí de meio ambiente, hoje esses estudos, o Observatório Ambiental recém-implantado aqui em Arapongas, tem essa preocupação de fazer as pessoas pararem para pensar até no que ela mesma possa fazer. Agora, diante de todas essas questões aí que você está me colocando agora, que faz com que eu entenda por que a gente não está utilizando, eu imaginei até porque é uma rocha muito dura do aquífero Guarani, né? Que seria ter que uma tecnologia maior ainda e cara para fazer essa captação dessa água, né? Mas assim, tendo em vista todo esse estudo, isso que você está colocando aí para mim agora, quer dizer, vocês têm esse conhecimento, vocês têm esse estudo, aquilo que eu perguntei para você no começo, Tuti, mas então, com todo esse estudo que vocês têm, com todas essas análises que a Sanepar vem fazendo, como é que nós chegamos aqui nessa situação hoje? É isso que eu queria que você explicasse, para
para que as pessoas de casa entendam. Nós falamos um pouquinho aqui sobre o potencial hidráulico do Brasil, né, hidrográfico, aliás, falamos um pouquinho sobre essas tecnologias todas, sobre essa maravilha, né, sobre esse potencial que a gente tem aqui, embaixo aqui do nosso solo. Você está dizendo aí que Biporã já consegue captar a água do Aquífero Guarani, e a gente aqui, agora, nesse momento, com essa falta d'água, uma cidade, como eu disse, tão jovem como Arapongas, e que a gente já está vivendo esse problema. O que é que resultou nisso? Como que você vê isso? Uma pessoa que, como colocou aqui para mim, tem um interesse tão grande pelas questões da natureza, do meio ambiente, né? Como é que você está vendo isso? Olha, eu vejo extremamente preocupante, sabe? Arapongas é um berço de nascentes de rios. Ela tem aí, eu acho que mais de 100 nascentes, em torno de 147 nascentes. Todas nascem aqui no município e a maioria delas nasce na sede do município, né? Dentro do perímetro urbano nós temos muitas nascentes. Mas, infelizmente, são córregos que vão abastecer outros rios maiores, são tributários de outros rios, por exemplo, o Pirapó, né? O Ribeirão Vermelho, o Cafezal, que abastece Londrina, né? E algumas abastecem o nosso Ribeirão Apertados, que é de onde nós captamos água, né? Então essa que tinha um volume maior de água, nós já captamos. Então a maioria das nascentes aqui, elas praticamente para nós, como efeito de abastecimento público, elas não servem praticamente para nada, né? Porque tem um volume de água muito pequeno aqui em Arapongas. Hoje, para você ter uma ideia, nós produzimos 900 mil litros de água por hora. Quer dizer, são centenas de caminhões, né, que a gente produz durante uma hora de funcionamento, né? Caminhões-pipas, né? E aí e nós temos uma defasagem entre o que nós produzimos e entre o que nós consumimos aqui em Arapongas. Chega ao ponto, nesses dias mais quentes, a gente gastar o dobro do que nós produzimos aqui. Então eu tive horário de picos lá, né, por exemplo, em torno de 1h da tarde lá, que o consumo era tão grande em Arapongas que estava ultrapassando 100% daquilo que nós produzíamos. Aí você me fala, mas espera lá, então como é que faz? É que eu tinha, às vezes, reserva à noite. Então, todo o consumo de Arapongas vinha daquela produção que é normal, né, do dia a dia, e a produção que eu tinha conseguido reservar. Isso fazia com que as pessoas estavam gastando o dobro, né? Porque nós tivemos calores aí, altas temperaturas aí acima de 35 graus, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha um calor. Segundo os especialistas aí, nunca nós tivemos, né? Eles começaram a fazer essa mensuração de temperaturas há uns 70 anos para cá, e não tinha nada que demonstrasse que houve uma seca tão grande em janeiro, no mês de janeiro especificamente, que é denominado mês das águas. Exatamente. Né? E não choveu nem 1/3 daquilo que é normal chover no mês de janeiro. Então o consumo era extremamente grande, né? A gente percebia que as pessoas estavam consumindo de uma forma assim, exagerada, além do desperdício que era muito grande na cidade. Nós tínhamos bairros aí, Edna, que ficava praticamente 3, 4 dias sem água, sem uma gota d'água. Né? Por isso que nós então resolvemos, depois de um estudo, desde janeiro nós estamos estudando, na tentativa de solucionar esse problema ou minimizar de uma forma mesmo que paliativa, de resolver democraticamente esse problema, né? Então nós tínhamos bairros que tinham água 24 horas, não faltava água. A gente percebia que existia um desperdício muito grande de pessoas lavando calçada, lavando asfalto, né? Lavando carros, e lá naquela outra parte faltando água. E a gente começou, em princípio, a abastecer com caminhões-pipa, né? Esses bairros. Mas assim mesmo, eu estava com 5 caminhões-pipas abastecendo, até as pessoas achavam que eu estava vendendo água. Eu pegava de onde tinha água e levava para outra parte que não tinha. Mas as pessoas desavisadas achavam que o caminhão-pipa está ali com placa de Apucarana, mas foi aquela empresa que eu consegui licitar, você entendeu? É de Apucarana, mas eles não estavam levando água para Apucarana, estavam levando água para os bairros que estavam carentes naquele momento, né? Então forma-se e aí as pessoas começam, né, a criar fatos e lendas, e aquilo vai tumultuando, chega ao ponto de a gente precisar de parar de fazer isso, de buscar o abastecimento desses caminhões lá na nossa estação para evitar esse tipo de comentário.
Mas voltando atrás, então nós aqui, infelizmente aqui, nós não podemos nos utilizar do aquífero Guarani, né? Porque ele é extremamente profundo, né? Acima de 2.000 metros de profundidade aqui ele está, né? Tem lugar que ele aflora, sabe? Sim. Onde você vê essas fazendas, aí, esses parques temáticos com água termais, é o aquífero Guarani que aflorou naquele lugar. Aqui em Cornélio Procópio mesmo nós temos, né? As termas de... Sim. Temos em Jurema. A de Jurema, lá né? em Campo Mourão, temos lá Águas quentes aqui na Água Ativa agora, Água Ativa. né? Então, isso aí é um aquífero Guarani que aflora. Quando a gente perfura um poço Guarani, a temperatura da água sai a 60 graus. Dá para cozinhar um ovinho ali, né? De tão quente que ela é. E lá em Londrina, por exemplo, nós conseguimos perfurar um poço lá que não deu flúor. Mas nós temos que passar por uma câmara para resfriar a primeira água para depois distribuir. Então você imagina o custo que é isso, né? Sim. O custo para perfurar hoje e operacionalizar um poço do aquífero Guarani fica em quase 10 milhões de reais. Né? Então você imagina se você for né, fazer isso em todo o Paraná, quer dizer, é praticamente impossível. Né? Não seria impossível aqui porque nós passamos por essa crise de água. Então o aquífero mais viável aqui para Arapongas é o Serra Geral. É um aquífero que ele está aí até no máximo de 500 metros de profundidade, tem um volume de água muito bom, mas é muito difícil de encontrar. Né? Às vezes você perfura um poço artesiano, né, num determinado lugar, ele dá zero de água. 50 metros depois ele dá aí produção em torno de 200 metros cúbicos. Ele é um aquífero meio estranho, sabe? Sim. Porque na verdade ele não é um mar lá dentro que fica com água esperando a gente perfurar. Ele é de rochas porosas. Né? Então a gente precisa acertar aquela rocha porosa naquele local que dificilmente não existe tecnologia no mundo que vai descobrir isso ainda. Ainda existe aquele galinho de pessegueiro. Que é o grande... Você sabe que aquilo ainda não é lenda, só que ele não te determina a quantidade de água ali. Ele sabe que tem água ali embaixo. Mas eu já vi fazer, e olha, Tuti, nós estamos terminando o segundo bloco. Novamente. Essa questão que o Tuti está falando, né, de procurar água, quem não viu da nossa geração, né? Nós que somos rurais aí, que acompanhamos, mesmo aqui na cidade, as pessoas para perfurar seus poços artesianos, né? A gente chamava a pessoa que tinha aquela habilidade, porque de repente parece que tinha algumas pessoas com mais habilidade para aquilo também. Era mais sensitivo. Era mais sensível ali a fazer. Tinha alguma coisa tem. Gente, mas nós estamos conversando com o Tuti. A gente começou a falar sobre diversos assuntos, coisas assim que nós temos assunto aí para muitos programas, né? E falamos que aqui pertinho da gente, olha, acabou de dizer, eu queria saber por que a gente não usa água do aquífero Guarani aqui em Arapongas, já que a gente está em cima dele. Ele falou aqui também da Serra Geral? Isso. Serra Geral, né? Mas está falando aqui, ó, Ibiporã já faz essa captação. E nós já estamos numa altitude que praticamente impossibilita isso. Mas eu quero que você me diga agora, no terceiro e último bloco que nós vamos estar gravando aqui, Tuti, com todo esse conhecimento, com toda essa tecnologia, né? A gente sabe, e as coisas têm sido amplamente discutidas na questão de investimentos, na questão de planejamento. A gente sabe também que há um planejamento de vários anos de governos anteriores que já tinham, e com certeza a Sanepar vem estudando isso e sabe exatamente o que fazer, né? E ao mesmo tempo, o que está sendo feito, porque eu ouvi falar esses dias mesmo conversando, não, mas tem uma imensa de uma caixa que vai captar uma quantidade de água muito grande aqui em Arapongas e que está sendo construída. Como é que está isso? O que é que está sendo feito efetivamente? A gente já volta e o Tuti vai contar para a gente o que é que a Sanepar está fazendo. Esse problema já está instalado na cidade, né? Essa falta d'água, isso que ele disse, alguns bairros tinham água, outros não tinha, e o que tinha estava gastando um pouco mais e não tinha essa... Talvez nem a gente tivesse consciência disso,
É isso que é importante a gente falar, porque não é que a gente, não, estamos lavando calçadas, estamos lavando carro, por quê? Porque a gente tem água como sempre teve e fez o que sempre fez, né? Está fazendo o que sempre fez. Quer dizer, então a população, o que falta também, às vezes é uma informação bem certa, né? Olha, gente, está acontecendo isso. Nós vamos tomar essa atitude porque essa região tem água sobrando, essa aqui não tem, e aquele lá que está com água sobrando, então está usando como sempre usou, mas está faltando aqui até água para beber, para as pessoas tomarem seu banho. Então, Tuti, no último bloco agora vai contar para a gente o que é que está sendo construído aqui em Arapongas. Além desse mapinha que ele trouxe do racionamento, que vocês já ouviram em muitas entrevistas, como está sendo feito, mas o que efetivamente vai acontecer aqui em Arapongas? O que é que já existe de concreto, que está aí para ser inaugurado, quando é que vai ser, quanto de água que a gente vai ter, né, nesses reservatórios. Guarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further. Estamos aqui numa conversa com o Tuti, falando sobre a Sanepar, falando sobre aquíferos, falando sobre planejamentos, investimentos, né? Eu perguntei para ele de uma construção que fiquei sabendo aqui, que vai ser uma caixa d'água gigante, me falaram. Vai estar uma caixa d'água gigante lá onde era Araovos. Aí eu perguntei para o Tuti, é isso mesmo? E daí, então, quando é que ela fica pronta? Isso vai melhorar, né, esse abastecimento de água aqui em Arapongas? A gente sabe que há muita conversa, existe muita política, existe muita falta de investimentos já de alguns anos. Por que não foi investido, né, não foi planejado? Ele me disse, não, a gente planeja, já está planejado até 2018, mas então por que falta? Quer dizer, há muita coisa aí nesse caminho. E nós sabemos também, Tuti, que a obra de tubos, né, tudo que é subterrâneo, é a última coisa que os governos se preocupam em colocar, porque é o que não aparece, o que fica ali. Quando você está andando por uma rua toda limpinha, de repente você encontra uma placa, está lá uma placa da Sanepar fazendo um buraco e todo mundo tem que desviar o trânsito, já parece que é um transtorno, quer dizer, uma série de coisas, né, que não tem, a cidade já está pronta, ela está aí e ainda assim há que se fazer todas essas
modificações, essas tubulações. A gente vê aqui que do lado da caixa d'água aqui, do lado da igreja ali, né, tem que se mexeu muito, é um monte de caixas e tubos. Então conta aí para o pessoal de casa que caixa d'água gigante é essa lá na Araópolis, na antiga Araópolis, que está sendo feita, o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer em termos de abastecimento. Então, Edna, a partir desse planejamento que foi feito, então nós descobrimos que, claro, que há um desequilíbrio entre o que nós produzimos e o que nós distribuímos para a população. E dentre, então, esses fatores, né, que contribuem para esse desequilíbrio, a gente sabe perfeitamente que falta produção de água, né, e aí nós perfuramos alguns poços aqui, uns foram infrutíferos, né, não deram água nenhuma, mas felizmente nós perfuramos 3 poços aqui em Arapongas que deram água, né, água viável para um abastecimento de uma cidade já do quilate aqui, né, da magnitude que é Arapongas. Então, 2 poços, eles deram uma produção de 160 mil litros de água cada um. Somando os 2 e eles entrando em operação, eu vou ter 1/3 da produção de água de Arapongas por dia já agregando a esses valores que nós já injetamos hoje aqui na cidade. Então isso me faz com que eu elimine esse desequilíbrio que nós temos aqui entre produção e demanda. Eu vou ficar praticamente equilibrado. O que eu produzo, a cidade consome, mas de uma forma equilibrada. Para isso, nós precisávamos também ter um pulmão, né? Uma reserva de água para que, em alguns momentos que a cidade possa passar por algum transtorno, como a falta de energia elétrica, ou o rompimento de uma adutora, o rompimento de rede, que fosse necessário paralisar o abastecimento, que esses reservatórios eles mantivessem aí, então, o povo abastecido. Com a entrada desse reservatório, né, que você falou, dessa caixa d'água enorme aí, nós vamos ter, então, praticamente reservado aqui em Arapongas 50% daquilo que as pessoas consomem por dia, né? Então é um volume de água reservada muito grande. Só esse reservatório é em torno de 4 milhões de litros, né, reservados. É uma obra bastante grande, bastante complexa, que se alguém quiser visitar, a gente faz questão de mostrar, né? Está terminando? Está terminando. Eu creio que no máximo aí mais 1 mês e meio aí a gente já está entregando. Já está em fase de acabamento mesmo, né? Alguns testes ali de estanqueidade do reservatório, e aí a gente já vai fazer a desinfecção dele total para que a gente possa começar a armazenar a água dele. Nós vamos precisar de fazer algumas interligações também na artéria principal, porque ele vai começar a distribuir, ele vai ligar um sistema novo num sistema antigo, né? Às vezes a gente vai ter de paralisar o sistema para isso, né? Mas a gente vai avisar muito a população sobre isso, né? Porque as pessoas carecem de informação e nós vamos dar essa informação. Olha, tal dia vai parar o abastecimento em tal hora, né? Mesmo às vezes aquele que está com água no rodízio que nós já implantamos, às vezes a gente vai precisar de suspender momentaneamente esse abastecimento para que nós possamos fazer essa interligação. Então, com esses 2 poços entrando em funcionamento, eu já tenho praticamente 1/3 do volume de água, né, introduzido aqui em Arapongas e mais esse reservatório. Então, isso vai fazer com que a gente tenha aqui em Arapongas, principalmente, uma condição de abastecer a cidade por mais 5, 6 anos, né, sem falta de água. A não ser alguma coisa pontual, como nós dissemos, né? A falta de energia por um tempo muito grande, ou um rompimento. Nós temos outro fenômeno também que às vezes interfere na produção de água, é quando chove muito, né? Há um carregamento de elementos para o rio, né? De areia, de material orgânico que às vezes impossibilita o tratamento, né? A turbidez da água vai a um patamar tão alto que a nossa estação não consegue tratar e os filtros não conseguem reter. Aí a gente precisa parar o abastecimento. Às vezes chove daquela chuva torrencial, quando vê para o abastecimento. É exatamente por isso. As condições de tratamento elas têm de ser interrompidas por causa disso, por causa da turbidez e por causa do volume de areia que chega na estação, né? Porque a gente não consegue entender, né? De repente a gente imagina, começou a chover, você já imagina, vai ter água beça, né? Essa é uma sensação que a gente tem. E às vezes
O Ribeirão Apertado nosso ali, ele, de certa forma, ele é muito bem protegido, sabe? Nós fizemos um trabalho aí de bacia, né? Recentemente nós tivemos aquele problema que tinha, né, de pessoas que armazenavam defensivos agrícolas, e que a gente precisou de fazer um trabalho extremamente minucioso e envolveu diversas, né, entidades fiscalizadoras do Paraná. E hoje ele é um rio praticamente muito bem preservado, né, uma mata ciliar muito bem instalada ali nas suas margens, e ele dificilmente ele suja, mas quando é uma precipitação de chuva muito grande, aí acontece isso aí, né, de Sim. carregar muito, né, sedimentos para o rio e ele passa. Me fala uma coisa com relação a esse rodízio, Tuti. Todo mundo já tem conhecimento dele, a população está sendo informada, porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente vinha conversando é justamente essa falta de informação e muita conversa que vem em cima disso com objetivos diversos. Né? A gente sabe, nós já conversamos, vínhamos falando disso, dessa questão, por que não se investiu, desde quando que não se investiu, se planejou, se não se planejou. A gente sabe que atrás existem interesses políticos muito grandes, que isso vem de muitos anos, né? Quando muda uma gestão de uma para outra, a gente sabe que há interesses assim a nível nacional mesmo, né? Que foge à esfera municipal aqui. Mas, enfim, o problema está aqui, está instalado aqui em Arapongas, houve necessidade de se fazer esse rodízio. Você disse que, às vezes, as pessoas até pensam que a região central ela é privilegiada porque não há cortes na região central. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e também dissesse para o pessoal de casa que está nos assistindo até quando que você imagina que vai esse rodízio. Então, Edna, esse rodízio, ele foi muito estudado, então nós temos uma equipe bastante capacitada para isso, né? Até eu louvo aí a nossa equipe, porque não mediram esforços, né, em trabalhar em cima disso, né? Inclusive hoje nós temos pessoas na rua a noite toda praticamente, abrindo registro, fechando registro, para que a população possa ter o mínimo de transtorno possível, né? Então, toda hora você vê carrinhos da Sanepar, o pessoal embaixo de chuva, embaixo de sol, eles estão ali, né, fazendo o seu trabalhinho, e a gente, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa para isso aqui em Arapongas, né? Então nós fizemos esse planejamento já desde dezembro, a gente já vinha estudando a implantação desse... as pessoas chamam de racionamento, mas não é um racionamento, porque racionamento é você deixar de fornecer um produto e nunca mais fornecer aquele produto. Nós fizemos um rodízio, né, que é fazer com que a água chegue em determinados horários, em determinados pontos da cidade, né? Algumas casas ficam sem água num determinado tempo e depois ela fica 48 horas com água. Então esse rodízio ele foi extremamente necessário. Não tinha outra alternativa aqui para Arapongas a que não fosse esse, para que a gente pudesse fazer uma divisão aquilo democraticamente para todas as pessoas, que eles pudessem ter água 48 horas e 24 horas não, né? Não da forma como estava sendo feita, que ficava às vezes 5, 6 dias sem água a cidade. Então praticamente nós dividimos a cidade em 3 zonas, né, de distribuição, num volume de aproximadamente 10 mil ligações, cada área dessa, que me daria uma reserva ou uma economia de em torno de 8 milhões de litros de água por dia, e aí ele ia equilibrar então aquela diferença que eu já tenho, né, de 30% da água. Fazendo isso, eu consigo abastecer as 2 outras áreas, normalmente, durante 48 horas, a não ser que aconteça um calor atípico muito grande aí, que as pessoas continuem usando, desperdiçando água, aí fica muito difícil, né? Não há sistema no mundo que aguenta isso, né? Mas hoje, democraticamente, está sendo distribuído de uma forma que as pessoas sabem o horário que vai faltar, não é isso? Sabe o horário que vai voltar a sua água, e as pessoas se programam para isso, né? Então não fica... E é tão interessante isso, Edna, que após a implantação do rodízio, houve alguns probleminhas residuais, que demorou para chegar água em determinados bairros, mas que nós fomos eliminando isso aí no decorrer do dia. Já fizemos 2 vezes o rodízio, né? Praticamente já rodou o sistema 2 vezes, e a gente já praticamente eliminou todos esses probleminhas residuais que nós tínhamos aí na cidade.
Você me fez uma pergunta da região central. A região central, eu tentei fazer o máximo possível para pegar a região central também, de bairros que estão mais próximos do centro da cidade. Mas, infelizmente, não tem como eu fechar o centro da cidade, porque ali passam todas as artérias principais de distribuição de água de Arapongas. Que vai abastecer o outro bairro, cruza por aí. Cruza tudo por ali, são canos ali, tubos, né, de um calibre muito grosso, né? E que se eu desabastecer aquilo, aí eu perco a cidade. Eu não consigo mais abastecer a cidade durante uma semana. Você não consegue se programar da forma que está sendo programado. E o volume que está armazenado nessa tubulação, eu não consigo depois recuperar ele em 2, 3 dias. Né? Então eu preciso de manter o centro. Não é porque quem mora no centro é privilegiado, não é nada disso. Né? A gente não consegue, cidade nenhuma consegue manter o centro desabastecido. Está explicado, porque eu também gostaria de entender isso. Eu acho que dessa forma, o que você colocou aí, que vocês fazem um planejamento para os próximos 3 anos sempre. A gente sabe hoje que é preciso a gente planejar uma cidade para 10 anos, pelo menos, para frente, né? Que com a implantação desse rodízio, as coisas estão se acertando pelo incômodo que estamos tendo em muitos lugares, em muitas regiões, mas pelo menos sabe e se planeja como e quando você vai ter água e de que forma você vai gastá-la. Eu acho, Tuti, que primeiro havia um entendimento que isso era uma questão municipal. Por exemplo, que essa questão da água de Arapongas era uma coisa que os prefeitos da cidade que poderiam resolver. Né, que a gente está vendo aí que é uma coisa a nível de Estado e a nível do próprio país, que a gente sabe que a coisa vem de cima para baixo aqui, né, porque se costuma responsabilizar, principalmente quando a cidade tem um novo gestor, né, no caso o novo prefeito, e faltando água nesse momento, como se ele não tivesse dando conta do recado de fazer com que a cidade tivesse esse abastecimento. Quando isso é um planejamento que já vem sendo feito e investimentos que deveriam ter sido feitos em governos anteriores, né, do nosso estado aqui do Paraná, até chegar aqui agora e não termos esse problema, é isso? Exatamente isso aí. Eu quero deixar bem claro, Edna, que o prefeito ele não tem absolutamente nada, né, de culpa com relação a isso, né? Ele tem a titularidade do serviço e é passada essa titularidade da prestação do serviço para a Sanepar. Então, morre ali, né, a capacidade do prefeito de interceder, alguma coisa nesse sentido. Se bem que eu recebo o telefonema do BF todo dia. Ele é um dos fiscalizadores aí do rodízio. Tu, está faltando água em tal lugar, manda caminhão-pipa para tal lugar. Então, eu sempre estou em contato com ele, ele conversa muito comigo. Quando ele não me telefona, eu vou lá na prefeitura explicar para ele. A primeira pessoa que ficou sabendo do rodízio foi o prefeito municipal, né? E os vereadores, tinha alguns vereadores presentes, né? E a gente fica bastante preocupado com isso, né? Mas de forma nenhuma o prefeito tem culpa de nada disso, né? Porque é uma empresa estadual, ela é uma estatal, não tem nada a ver com o município, né? E às vezes o prefeito me liga ainda para tentar ajudar, o que ele pode fazer para ajudar, né, para diminuir, para minimizar os transtornos para a população. Então fica bem claro isso, porque eu já vi em alguns blogs aí as pessoas às vezes, né, criticando o prefeito, mas o prefeito, as pessoas têm a tendência de confundir essas coisas, né? Mas não é, nós somos estaduais, né? Nós somos uma empresa estatal e que está sendo investido. O governador, prioridade para ele hoje, Edna, essa água de Arapongas. Às vezes eu converso com o governador, converso com a diretoria da Sanepar e sempre ele fala, Tuti, como é que estão as obras lá? Precisamos terminar essas obras o mais rápido possível. E eu digo para você que mais alguns meses nós já entregamos todas essas obras aqui para Arapongas para acabar de vez esse problema aqui, né, que nós temos aqui, que é crônico aqui em Arapongas, né? Então, governos anteriores talvez não tenham dado a importância que Arapongas tem no contexto estadual, e ela é uma cidade que cresce, né, de forma assim superior às outras cidades, né? Nós temos aqui dados que ela tem um crescimento bem acima do que é o normal, né, por uma série de fatores. Tem um parque industrial muito importante, né, e isso aí a gente tem que acompanhar, né? Nós temos que acompanhar porque nós temos de ter
distribuir para a cidade 100% do abastecimento. Nós não podemos. Esse rodízio que nós estamos fazendo é um paliativo para que possamos daí, né, fazer com que minimize os transtornos para a grande parte da cidade. E até quando que você acha que deve manter esse rodízio? Olha, eu programei para dia 31 de março, né? Ele pode até ser prorrogado, se continuar, né, seca, né? Porque 31 de março é um prazo que eu já começo a introduzir mais água aqui na cidade. Sim. Se tiver alguma... Agora, eu posso diminuir o tempo do desligamento, você entendeu? Sim. Então, ao invés de ficar 24 horas, eu posso passar ele para 18, para 12. Ir reduzindo. Isso, ir reduzindo conforme eu vou terminando as obras. Aí, a hora que terminar as obras, aí abastecida a cidade, não tem mais o porquê de manter um racionamento ou um rodízio desse na cidade. Então, é extremamente importante dizer que as obras estão aí, não é mentira de ninguém, porque eu vi esses dias num programa de rádio aí, né, uma pessoa vociferando impropérios aí no meu nome, dizendo que eu sou pago para mentir para as pessoas. Isso é um absurdo, né? Eu represento aqui um governo do estado, uma empresa que é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, né, e que infelizmente nós não tivemos recursos aí em governos passados para que nós pudéssemos chegar aqui. Você imagina o transtorno que eu estou tendo agora, se eu ia gostar de passar por isso. Eu queria, né, simplesmente assinar meus papéis, receber elogios, né? Ninguém quer fazer isso, ninguém quer deixar sem água uma casa, ninguém quer deixar sem água uma indústria, né? A gente pede, inclusive, para as pessoas economizarem, né? Porque isso é bom para o bolso da pessoa, é bom para... E tem um fenômeno interessante, né? Depois que as cidades passam, eu estive pesquisando isso aí, depois que as cidades passam por um racionamento de água, um rodízio, a tendência é diminuir o consumo, porque as pessoas ficaram percebem mais ou menos, que podem fazer isso no seu dia, independente se tem ou não água, sabe? Que as pessoas não precisam ficar lavando a calçada todo dia, né? Para que isso, lavar calçada? Imagina aqueles tuaregas lá no deserto do Saara, eles moram no chão. Para quê? E vivem normalmente, para que ficar lavando calçado? É um hábito. É um hábito de limpeza que as pessoas têm, né? Quase um toque ali, né? Um transtorno, né? De ficar lavando, né? Eu tenho uma irmã que é assim, ela gosta, você chega na casa dela, brilha, mas a todo momento... É o orgulho que a pessoa sente Mas não há essa necessidade. Nós temos aí, por exemplo, hoje aqui no Brasil, as pessoas gastam em torno de 300 litros de água por dia, por pessoa. Nós temos países no mundo que passam com 5 litros de água por dia. Quer dizer, na Europa, por exemplo, se você chegar lá e falar que aqui lava calçada com água tratada, as pessoas... É um fato assim, inusitado, porque não é impossível acontecer. A pessoa jogar água fora, água fluoritada, clorada, né, que passa por um processo de tratamento e cada vez mais difícil. Hoje nós já estamos pensando em buscar água no Tibagi. Olha para você ver que distância que nós vamos estar, né? Rolândia já está praticamente consensado que já vai ligar a água do Tibagi em Rolândia também. E logo, logo chega aqui. Nós estamos com um projeto no Ribeirão Três Bocas, para trazer água do Ribeirão Três Bocas. E para você ter uma ideia, é caríssimo, né? Projeto, só o projeto, já foi licitado agora esses dias esse projeto, porque vai trazer água para cá, só o projeto... ele fica em 1.700.000 para desenhar a obra, né? Para fazer o desenho da obra, 1.700.000. Me pediram 540 dias para entregar esse projeto. Para desenhar o projeto, leva 2 anos. Para você ver como é que é complexo isso aí. Sim. Aí eu tenho de licitar, fazer a obra, que não é também, demora, por exemplo, esse reservatório, nós já estamos com quase 2 anos aí, praticamente, dele construindo a toque de caixa aí para ver se a gente resolve o problema. Então, o que eu posso dizer para você? Nós estamos fazendo obras, o governo está preocupado, né, com tudo isso. O BEFA me liga, me puxa a orelha de vez em quando. Tuti, cadê essas obras aí? Vamos acelerar isso aí. Ele esteve recentemente na Sanepar também, conversando com a diretoria da Sanepar, cobrando uma aceleração, mas infelizmente... né, um concreto ele não vai secar de um dia para o outro, né? Com certeza. Há necessidade de... Bom, mas nós estamos terminando o nosso programa, né? A gente já até se estendeu um pouco,
além porque o assunto é interessante, interessa para você de casa. Tenho certeza que essa conversa com o Tucci aqui, eu também estava curiosa e queria saber, queria entender o que é que acontece. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo em casa, que hoje sabe, porque é o maior problema da população, é não saber o que é que está acontecendo. Ela não ter uma informação e não saber quando que ela tem que, né, gastar menos água em casa porque vai faltar. Então, hoje em dia, tem essa atitude tomada, que é complicado você ter que entrar dentro desse sistema de rodízio, de racionamento de rodízio, mas pelo menos você se programa. E eu acho que é aquilo que você colocou, Tucci. As pessoas também, nós temos que começar a nos conscientizar da importância de cuidar, da importância de economizar, da importância da gente usar a água da lavadora de roupa para a gente lavar o nosso quintal, para a gente lavar a nossa calçada. Quer dizer, já que nós temos esse hábito, e nós temos mesmo, então a gente fazer de forma que as futuras, você vai construir a sua casa, você pense na possibilidade da captação da água da chuva. Quer dizer, hoje, cada vez mais, daqui para frente, cada vez mais, a gente tem que ter essa consciência que nós precisamos fazer a nossa parte com relação a isso, com relação a essa economia, com relação a essa captação, com relação a esses recursos e de que forma que a gente vai programar e utilizar a nossa água, que é tão farta, mas que a gente também está sentindo farta, né? Está sentindo farta dela. Então, olha, Tucci, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua participação aqui, que a gente queria entender essas questões, vai muito além, né, do que aqui do nosso município, do nosso estado aí, a gente vê que a coisa é muito maior. Mas a você de casa que esteve com a gente aí, nós ficamos muito agradecidos. E aí, para que você possa se despedir das pessoas que estão nos assistindo e que puderam conhecer um pouco mais também sobre você. Que bom, Edna. Eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Você é uma pessoa extremamente importante na cidade, que leva através da televisão, né, essas informações. Não é só Sanepar, eu sei que você tem um monte de assuntos, de pautas, e que as pessoas comentam muito, né, da magnitude desse programa. Então, olha, para nós foi muito bom estar aqui, é um programa extremamente gostoso, né? Gostei muito de estar aqui, pretendo voltar mais vezes aí para a gente conversando. Que bom. E a gente promete para você, né, tão logo a gente comece já a entregar essas obras, a gente vai te comunicar para você também mostrar, né, para as pessoas o que nós estamos fazendo, né? Eu digo o seguinte, tem pessoas que às vezes assistem o programa e vê que eu estou falando aqui e já sabe o que está acontecendo. Mas tem pessoas que elas não querem ver, né? E tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Sim. Então, por mais que você mostre, por mais que você fale, às vezes as pessoas não querem acreditar. Mas tudo que nós falamos aqui, se as pessoas quiserem, nós levamos ela até as obras, né? Temos o maior prazer de fazer isso. Então, eu fiquei muito contente de vir aqui, agradeço muito em nome da Sanepar, né? Em nome da equipe que eu tenho, né? Que é extremamente importante nesse contexto, e dizer que a gente fica muito gratificado, então, por tudo isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela audiência. Você de casa, estivemos conversando aqui com o Tucci, falando sobre a Sanepar, falando sobre essa falta de água, falando sobre esse rodízio que nós estamos vivendo neste momento na nossa cidade. E a gente vai esperar, vai torcer para que isso logo passe, que as obras fiquem prontas, para que os governos voltem seus olhos para Arapongas, independente dos resultados, né, das eleições, que a nossa cidade é muito importante, ela é importante demais, estamos aí dentro de um contexto aqui, fazemos parte e que fazemos votos para que todo mundo olhe a nossa cidade com bons olhos. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Obrigada, Tucci. Valeu. Obrigado. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando